Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Hour Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, escrito pelo renomado neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro. É uma obra fascinante que nos conduz por uma jornada multifacetada sobre o mundo dos sonhos. Com uma abordagem profundamente interdisciplinar, Ribeiro caminha por territórios que vão da neurociência à antropologia, passando pela história, literatura e filosofia, para desvendar como os sonhos influenciaram e ainda influenciam nosso desenvolvimento enquanto seres humanos e civilizações. Ele argumenta que o sonho sempre foi um fenômeno central na experiência humana, desde sociedades antigas até os dias atuais, impactando decisões pessoais e coletivas por meio de oráculos, predições e processos criativos. O autor alia evidências científicas contemporâneas a relatos históricos e relatos culturais, montando um painel envolvente que revela o poder transformador dos sonhos no processo de autoconhecimento, aprendizagem e até mesmo de inovação. Ao longo do livro, somos convidados a repensar nosso relacionamento com o sono e o sonhar, entendendo-os não apenas como momentos de descanso ou devaneios do inconsciente, mas como experiências essenciais para nossa memória, saúde mental e imaginação. O Oráculo da Noite transcende o campo da ciência para alcançar o universo simbólico do sonhar, questionando e propondo novos sentidos para a nossa existência. Com uma linguagem acessível e ao mesmo tempo profunda, Siddhartha Ribeiro prende a atenção do leitor e propõe reflexões que dialogam diretamente com problemas e dilemas contemporâneos. É uma leitura indispensável para todos que querem compreender melhor o funcionamento da mente humana e o papel singular dos sonhos na história da humanidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a origem e a história dos sonhos. Siddhartha Ribeiro dedica parte considerável do seu livro à exploração da origem dos sonhos e como eles foram vistos ao longo da evolução humana e das civilizações. Ele demonstra que todas as grandes culturas antigas valorizaram os sonhos, usando-os como meios de comunicação com o divino, ferramentas de orientação para decisões importantes, sejam pessoais, espirituais ou políticas. O autor cita exemplos da Grécia Antiga, Egito, Mesopotâmia, entre outros povos, mostrando como os sonhos possuíam status de oráculos, dispositivos para desvendar o futuro ou acessar conhecimentos ocultos. Ribeiro analisa registros arqueológicos, textos sagrados e escritos filosóficos para ilustrar o papel do sonho na formação do imaginário coletivo e em rituais sociais, fortalecendo a ideia de que o sonho sempre ocupou um lugar central na experiência humana, influenciando mitos fundadores, práticas religiosas e até mesmo leis. Esse resgate histórico destaca a atemporalidade do sonho e prepara o leitor para questionar o distanciamento progressivo que nossa sociedade tecnológica foi estabelecendo em relação a essa experiência ancestral. Em segundo lugar, a neurociência do sono e dos sonhos. Nesta seção do livro, Siddhartha Ribeiro mergulha nos avanços das neurociências para explicar o que acontece em nosso cérebro durante o sono e o sonhar. Utilizando uma vasta gama de estudos científicos, ele desvenda os estágios do sono, REM e não REM, enfatizando como cada etapa está associada a diferentes tipos de processamento cerebral. O autor argumenta que sonhar é um processo vital para a consolidação de memórias, resolução de conflitos emocionais e desenvolvimento de insights criativos. Ribeiro também aborda como disfunções do sono impactam negativamente a saúde física e mental, ampliando a discussão sobre o papel social do sono saudável e da valorização dos sonhos. Com descrições acessíveis, ele esclarece desde a atividade elétrica cerebral durante o sono até a formação dos conteúdos oníricos, trazendo uma compreensão integrada entre ciência e subjetividade, e mostrando por que sonhar é tão necessário quanto respirar. Em terceiro lugar, sonhos, criatividade e inovação. Siddhartha Ribeiro dedica atenção especial à relação entre sonhos e criatividade ao longo do livro. Ele mostra que durante o sono, especialmente na fase REM, nosso cérebro é capaz de realizar associações inusitadas, desconectar e reconectar ideias aparentemente díspares, muitas vezes resultando em soluções inovadoras para problemas enfrentados no dia a dia. Exemplos históricos como o de Paul McCartney, que sonhou com Yesterday, ou de cientistas que resolveram questões complexas durante o sono, ilustram a potência criativa dos sonhos. Ribeiro enfatiza que muitos avanços científicos, artísticos e tecnológicos foram inspirados por sonhos, defendendo que a humanidade não teria chegado tão longe sem essa interação íntima com o universo onírico. Ele também apresenta pesquisas experimentais, mostrando que sonhar contribui para a aprendizagem e a criatividade, tanto em crianças como em adultos, reforçando a necessidade de valorizar e fomentar o sono profundo em nossas rotinas. Em quarto lugar, sonhos e memórias, aprendizado, trauma e cura. Um dos pontos altos do livro é a análise minuciosa que Ribeiro faz sobre a função dos sonhos no processamento de memórias e na cura psíquica. Ele explica como os sonhos atuam na consolidação de informações vivenciadas ao longo do dia, organizando memórias recentes e antigas, favorecendo o aprendizado e até mesmo a superação de traumas.
O autor discute de maneira detalhada experiências neurocientíficas em que pessoas submetidas a situações traumáticas sonharam repetidamente com o evento, sendo capazes, por meio das repetições oníricas, de ressignificar suas vivências dolorosas. Segundo Ribeiro, o sono e o sonho também desempenham um papel crucial na saúde mental, auxiliando na regulação de emoções e na autocompreensão. Essa perspectiva reorganiza a visão tradicional de sonho como algo misterioso e o reposiciona como ferramenta fundamental em processos terapêuticos e pedagógicos. Por último, o futuro dos sonhos, desafios contemporâneos e potencialidades humanas. No encerramento do livro, Siddhartha Ribeiro projeta questões urgentes para o presente e o futuro em relação ao sonho e ao sono. Ele alerta para os riscos da sociedade moderna, que valoriza a vigília e a produtividade em detrimento do sono, produzindo epidemias de insônia, ansiedade e doenças correlatas. Ribeiro propõe uma mudança de paradigma em que a cultura do sono seja resgatada e protegida, defendendo políticas públicas que favoreçam a qualidade do sono na população. Além disso, fala sobre o valor do autoconhecimento e o potencial de inovação que pode ser desbloqueado quando aprendemos a dialogar com nossos sonhos em um mundo cada vez mais acelerado e tecnológico. Com um olhar sensível para a diversidade e para o futuro, Ribeiro sugere que a reintegração do sonho à vida cotidiana será essencial para a saúde, a felicidade e a criatividade humanas nas próximas gerações. Em conclusão, O Oráculo da Noite é um livro essencial para todos aqueles que buscam entender mais profundamente a mente humana, seja por interesse em neurociência, psicologia, antropologia, filosofia, ou mesmo para quem nutre simples curiosidade sobre os mistérios dos sonhos. Estudantes, profissionais da saúde, educadores, artistas, líderes e qualquer pessoa interessada em autoconhecimento e inovação podem encontrar nesta obra insights transformadores e, acima de tudo, aplicáveis ao cotidiano. A leitura de Siddhartha Ribeiro se diferencia do que existe no mercado, porque ela une rigor científico, sensibilidade cultural e uma escrita envolvente que torna temas complexos acessíveis e inspiradores. Ao investir na leitura de O Oráculo da Noite, você está não apenas comprando um livro, mas adquirindo uma nova lente para interpretar seus sonhos e, por consequência, sua vida. Em vez de confiar apenas em obras que propõem interpretações simplistas para sonhos, Ribeiro oferece um percurso rico e informado que pode ajudá-lo a melhorar sua saúde mental, produtividade, criatividade e até suas relações interpessoais. Além disso, a valorização do sono proposta no livro vai de encontro aos desafios atuais, proporcionando caminhos concretos para uma vida mais equilibrada e significativa. Optar por este livro, então, é fazer uma escolha consciente pelo desenvolvimento pessoal e pelo entendimento dos segredos que seu próprio cérebro guarda nas noites silenciosas. Se você quiser apoiar Siddhartha Ribeiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!